36 da pauta, processo inteiro, né? É um recurso voluntário contra a decisão da Delegacia de Julgamento de São Paulo II, que por unanimidade de votos julgou procedente auto de infração referente ao imposto sobre a renda de pessoa física do ano calendário de 98, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não comprovados, e também multa isolada por falta de recolhimento de imposto retido na fonte devido a título de carnê-leão. Termo de verificação fiscal consta das folhas, impugnação alega nulidade por quebra de sigilo bancário, vai discorrer sobre os depósitos bancários, juros Selic e inconstitucionalidade da multa de ofício. Eu transcrevo as emendas do acordo de impugnação. E um trecho do voto. Intimado do acordo, o recorrente interpôs recurso voluntário alegando, primeiro, a alegação sobre admissibilidade, depois ele vai adentrar a nulidade do acordo de impugnação. A turma julgadora negou-se a apreciar questões relativas à inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis, bem como desconsiderou a efetiva comprovação de origem e repasses, a impossibilidade de utilização da taxa Selic e a impossibilidade de aplicação da multa de 75%, a não apreciar Doutor Piero, cortou, está cortando, o senhor congelou pelo som e imagem. Então, onde é que começou a picar? Eu não estou ouvindo a doutora Miriam. Na última frase. Ah, tá. Então, retomando, eles se ataca a nulidade do acordo de impugnação, a turma julgadora negou-se a apreciar questões relativas à inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis, bem como desconsiderou a efetiva comprovação de origem e repasses, a impossibilidade de utilização da Selic e a impossibilidade de aplicação da multa de 75%. A não apreciar todos os argumentos do recorrente, o acórdão recorrido é nulo por falta de motivação. Nulidade por quebra do sigilo bancário. O sigilo bancário é uma das manifestações de direito à intimidade, vai falar da lei complementar, CPMF, jurisprudência do Conselho de Contribuintes, e aí vai. Depósitos bancários. Utilizando-se de informações obtidas para fim de apuração da CPMF, a fiscalização intimou a recorrente a apresentar extratos. E, tempestivamente, foi apresentada a justificativa de reconhecimento de valores de terceiros, como advogado, corretor de imóveis. Apesar da documentação apresentada, o lançamento foi efetuado com base em presunção equivocada, e aí vai. O acordo de impugnação não há como se fazer análise fiscal de forma individualizada, estaria consignado no acordo, uma vez que o reconhecimento e posterior, diversamente do consignado no acordo de impugnação, não há como se fazer análise fiscal de forma individualizada, coincidindo-se os valores correspondentes, uma vez que o recebimento e posterior repasse não se consubstanciam em forma lógica e exata. Mas, segundo Não estou escutando. Congelou, não está dando nem para escutar. Piero? Eu acho que ele tem que sair e voltar de novo. Eu vou expulsar ele aqui e ele volta. Só aguardando o retorno.
Pinheiro? Pinheiro? Parece que ele está com um problema momentâneo com a internet dele lá. Ainda bem que isso aconteceu hoje. E agora, no final, né? Pinheiro? Agora eu voltei. Agora você voltou. Vai. Você vai ficar bom. Eu tô achando que você tá com algum problema de sinal. Aí, ó, já congelou de novo. Não, tá congelado e o áudio tá totalmente falhando. Continua? Desse jeito, não. Eu vou saltar o seu. Está muito... Tá, mãe? Deixa eu ver se estabiliza, tá? Eu vou pular por enquanto o seu, então vamos pro 37. Só para dar um tempo para ver se a internet estabiliza. Aí, de 37. Mas o senhor está escutando normal, doutor Pinheiro? Eu escuto. O áudio dele é que tá picotando. Eu escuto bem. Você pode continuar. Olha o áudio, tá vendo? Isso não é ruim. 37. Tem item 37. Vou abrir aqui. José Vicente Tenório. Auto de infração relativo estou no processo certo ou doutor Pinheiro? Estou no doutor Pinheiro. José Vicente Tenório, 36, desculpa. Antônio Magalhães. O meu Antônio Magalhães da Mota. Também é uma infração concernente ao imposto de renda pessoa física, decorrente da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício em relação ao exercício 2001, conforme peça inaugural do feito, as folhas 7 e 10. Aqui, mais uma vez, eu repiso o fato gerador, vou ler só a complementação que diz: rendimento de trabalho com vínculo empregatício de acordo com a DIRF entregue por Rio de Janeiro, cartório 7º ofício de notas. Contribuinte regularmente intimado apresentou impugnação. Por sua vez, a DRJ em Juiz de Fora entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento. Em parte não, procedente. Manteve. Regulamento intimado e conformado desta decisão, o autuado apresentou recurso voluntário aduzindo o que segue. Esclarece que o total de rendimentos tributáveis que recebeu no ano de 2000, ou seja, exercício 2001, relativo ao imposto de renda exercício 2001, do cartório da 7º ofício de notas, foi de R$ 19.920, conforme informado em sua declaração. Afirma não ter lançado os valores que constam do comprovante que recebeu do cartório, cuja titular é Diane Moura da Frota Cordeiro, por serem esses maiores do que aqueles efetivamente recebidos. Alega que todos os anos o cartório estava enviando comprovantes com valores maiores do que realmente recebeu, estando com a ação em curso na 22ª Junta do Trabalho, do qual denunciou tais fatos por sentença já transitada em julgado. Por fim, requer conhecimento do seu recurso para desconsiderar o auto de infração. Não houve apresentação de contrarrazões. Após regular processamento do feito, em abril de 2019, esta turma entendeu por bem baixar os autos em diligência para que a fonte pagadora fosse intimada para informar o montante de rendimentos tributários efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte, anexando aos autos os referidos contra-cheques. Também intimando o contribuinte para que, junto aos autos, a cópia integral da ação trabalhista, preferencialmente apontando as verbas ali pleiteadas e as providas que esclareçam a diferença entre a DIF e a DIPF dele, além de manifestar-se acerca dos documentos anexados pela fonte pagadora. Em resposta à diligência acima transcrita, o contribuinte apresentou, o cartório apresentou resposta
de folhas 177 e 178, bem como o contribuinte apresentou manifestações de documentos de folhas 117 a 175. Este é o relatório, passo ao exame do mérito. O recurso é tempestivo, dele conheço e digo. A justificativa do trabalho fiscal está no demonstrativo das infrações, a saber, omissão de rendimentos em serviços de pessoa jurídica decorrente do trabalho com vínculo empregatício de acordo com a DIF entregue por Rio de Janeiro, cartório 7º ofício de notas. Baseou-se a autoridade fiscal única e exclusivamente na declaração de imposto de renda retido na fonte no ano de retenção de 2000, apresentado pelo cartório, cujos dados estão na tela de folhas 47, os quais apontam o rendimento bruto pago ao interessado no valor de R$ 44.593,44 com imposto de renda retido na fonte de R$ 6.592. Idêntica informação consta do comprovante anual de rendimentos, fornecido ao contribuinte pela citada fonte pagadora. Por sua vez, o contribuinte repisa o argumento de fato de direito lançado na defesa inaugural e, com fim de contrapor os fundamentos da decisão recorrida, acima elencados, faz a colação outros documentos objetivando corroborar seu entendimento. Com mais especificidade, destaca que a documentação ora acostada aos autos demonstra que o valor declarado pela fonte pagadora em sua DIF não foi efetivamente recebido. Pois bem, desde a impugnação, o contribuinte afirma não ter recebido tal valor. Com recurso voluntário, com recurso voluntário, o contribuinte anexou cópia da petição inicial, bem como sentença. Em resposta ao ofício enviado à fonte pagadora, mediante solicitação desta coluna da turma por meio da resolução, esta afirmou não ter encontrado nos seus arquivos qualquer documento solicitado em relação ao contribuinte. No entanto, muito diligente, o contribuinte trouxe aos autos a planilha de cálculo do montante devido, a homologação do cálculo, guia de pagamento, contestação da pessoa jurídica, confirmando o não pagamento integral do salário, além da petição e sentença anteriormente anexada. Ao analisar a documentação posta nos autos, especialmente a petição inicial da reclamatória trabalhista, resta claro que o valor pleiteado é compatível com a diferença apurada pela fiscalização. Isto porque o contribuinte pugna pelo pagamento de saldo de salário, se não vejamos o que pede a petição inicial, que eu colaciono. Não sendo bastante, a própria fonte pagadora, no bojo da reclamatória trabalhista, confessou ter efetuado o pagamento a menor, inclusive incorrendo em procedência da ação neste quesito, conforme depreende da sentença abaixo transcrita. Aqui eu colaciono o que disse a sentença. O pedido A procede em parte, são devidas às diferenças, visto que a própria segunda reclamada, que é o cartório, admite tais diferenças. Quanto às decisões legais, continua a sentença, né? Nesse quesito, o que importa é essa primeira parte. À vista do exposto, entendo que o conjunto probatório é hábil o suficiente para atestar a inexistência da omissão de rendimento. Haja vista não ter a fonte pagadora paga o valor constante na DIF. Portanto, sanada a exigência que deu margem ao auto de infração, estão demonstrando nos autos que efetivamente houve um pagamento a menor por parte da pessoa jurídica ao contribuinte, deve-se afastar a omissão de rendimentos apurada. Nesse sentido, voto por conhecer do recurso, não tem a preliminar aqui, perdão, voto por conhecer do recurso e no mérito da área de provimento. Aqui é aquele caso clássico de DIF. O contribuinte foi bastante diligente aqui ao afirmar e buscar provas de que não houve essa omissão, que realmente o que ele recebeu foi aquilo que consta em sua declaração, juntando a ação trabalhista, inclusive o seu pedido é compatível com a diferença apurada, e eu estou dando provimento. Perguntas? Cleberson. Eu acompanho o relator. Acompanho, Mateus. presidente. Pedro. Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar e no mérito dar provimento ao recurso voluntário. 38, Cleberson.
38. O item 38, o recorrente é Luiz Fernando Moleri. A impugnação foi julgada improcedente. Na origem, é uma autoinfração referente ao imposto de renda, pessoa física, relativamente aos anos calendários 2011 e 2012. E são 3 infrações. Dedução indevida de despesas escrituradas no livro caixa. Essa se refere ao ano de 2011, ano calendário 2011. Omissão de rendimentos do trabalho recebido do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ano calendário 2012. E omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no valor de R$ 42 mil e alguns centavos. Já resumindo aqui o recurso, ele não envolve as despesas, a glosa de despesas escrituradas no livro caixa. Essa matéria não foi devolvida a julgamento. E nem também acho que foi contestada, impugnada. Então, nós vamos analisar somente a omissão de rendimentos. E, basicamente, nos 2 casos, ele é um advogado e diz que esses valores que foram informados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, eles são decorrentes de depósito na conta dele, mas de valores que seriam relacionados a ações que houve êxito junto ao tribunal. E esses valores foram repassados para ele e depois ele repassava a totalidade ou ao menos uma parte para os reais beneficiários, que são os clientes. No primeiro caso, os rendimentos de trabalhos recebidos do tribunal seriam referentes a quase integralidade, seriam referentes à sua cliente Lúcia Sanzinha, conforme uma ação movida na Justiça Estadual. Ele informa que recebeu a importância como honorários advocatícios e, posteriormente, um complemento desse valor, mas que foi tudo oferecido à tributação. E no caso dos rendimentos recebidos acumuladamente, também do tribunal, esses valores seriam de uma outra ação judicial, que também houve êxito, em relação a duas clientes, que ele teria recebido e repassado depois para as beneficiárias da ação de indenização. Então, eu faço aqui uma análise no voto, que eu conheço o recurso, faço uma análise, tem um quadro até na minha minuta, um quadro. Das 3 infrações, o interessante aqui, eu não sei se até o doutor Pinheiro e a própria presidente trabalharam em DRJ, já se depararam com essa situação, que foram 3 infrações, mas quando se observa lá nas folhas 53 a 58, que é o termo de o auto de infração, né, e o demonstrativo de apuração do imposto, o imposto devido, ele só aparece em duas infrações. A primeira, que é o livro caixa, que não é objeto aqui do recurso, e um valor ínfimo em relação à terceira infração, que é de rendimentos recebidos acumuladamente. Não há nenhum valor relativo à segunda infração. E esses 52.812,58 seria o valor total do imposto devido no auto-infração, sem contar, né, sem computar o
os acréscimos legais. Então, eu digo que, para a omissão de rendimentos do trabalho sujeito à tabela progressiva, porque a infração número 2, que são a omissão de rendimentos 148 mil, essa estaria sujeita à tabela progressiva, ao ajuste. Os rendimentos recebidos acumuladamente, não, seria uma tributação exclusiva na fonte. Nós estamos nos anos de estamos no ano 2012, no calendário 2012, quando já estava em vigor a nova lei. Então, na segunda infração, que são 148 mil de omissão, e o imposto retido na fonte de 40 mil, a fiscalização ela levou de forma isolada esses valores ao ajuste, desprezando, então, as parcelas de rendimentos tributáveis já declaradas pelo contribuinte antes. Então, quando ela fez esse cálculo, não resultou de um saldo de nenhum imposto devido. Ele foi um valor inferior aos 40 mil retidos. Em outras palavras, o imposto retido é superior ao apurado para a fiscalização. Então, trata-se de uma situação atípica, né, que a autoridade lançadora ela não avaliou corretamente os fatos, tampouco o acordo de primeira instância assinalou a Aí resultou no valor devido, no auto-infração, de 0 de imposto. Desse modo, para essa infração específica, que é a omissão de rendimentos de 142 mil, sujeita ao ajuste anual, mostra-se inútil a análise das ponderações do apelo recursal, que os rendimentos pertencem, na maior parte, a uma cliente, que são resultados da liberação de valores depositados numa determinada ação judicial. Sob o ponto de vista do crédito tributário, não haverá resultado prático, uma vez que o imposto de renda devido é 0. Aqui submeto a todos para que vejam se não há nenhuma incongruência nesse meu raciocínio. De modo, então, que não adianta, não tem nenhuma finalidade prática a análise das razões recursais de que teria somente uma parte desses valores seria rendimentos tributáveis em nome do recorrente, já que isso não alteraria o valor lançado, que foi 0, para essa infração específica. Páginas 53 a 58 tem esse demonstrativo do auto-infração. Por outro lado, quanto à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, que seria a terceira infração, a última, no valor de R$ 42.000, 422,29, o imposto de 10 mil, os documentos carreados aos autos são capazes de demonstrar a origem na execução de uma sentença no processo judicial que eu cito, transcrevo o número, e tem como beneficiárias dessa ação duas senhoras, que são as autoras da ação. Tal fato foi aceito pela decisão de piso, que reconheceu que o contribuinte recebeu os valores na condição de patrono das autoras da ação. Página 141. É uma ação de indenização. No entanto, o pleito do autuado não foi deferido pela primeira instância, pela DRJ, em razão da falta de apresentação de documentos comprobatórios da transferência desses recursos que foram depositados na conta do advogado para as contas das clientes. Mantém-se inalterado o cenário no recurso, pois o recorrente não demonstra que repassou a seus clientes, a seu tempo e modo, a importância recebida. É possível afastar a possibilidade de que uma parte desse valor corresponda a honorários advocatícios que teriam então ficado retidos. A propósito, na situação precedente, a da segunda infração, que eu não analisei as questões por o imposto ser 0, o recorrente comprovou o repasse posterior de 89 mil mediante um depósito na conta bancária da cliente. E ele traz essa prova nos autos. Mas na infração 3, ele não traz qualquer documento. Ao menos não localizei. Diz ele que as autoras da ação, as verdadeiras beneficiárias, entregaram uma declaração de ajuste anual, em que cada uma, o valor total de 42, cada uma informou, declarou 50%.
21.151. E também metade do imposto retido. Mas entendo que apesar dessa entrega, não é prova suficiente para demonstrar a transferência integral dos valores para o advogado. Principalmente porque o protocolo das declarações de rendimentos no caso das beneficiárias, das clientes, ocorreu somente no dia 8/7/2015, ou seja, em data posterior à ciência do lançamento pelo recorrente, onde já havia perda de espontaneidade, o que compromete a força axiológica como prova dos fatos. Ou seja, eu considero uma prova por si só não suficiente, com uma força reduzida. Aliás, não é porque a origem primária dos valores, e isso está demonstrado, seria rendimento das autoras, que a ausência de repasse deixará de configurar uma nova hipótese de incidência, já vista a aquisição de disponibilidade econômica pelo patrono. Então, nesse cenário todo, que eu tentei resumir, eu conheço o recurso e nego o provimento. Eu já tinha visto uma situação dessa, doutor Pinheiro, da infração 2. Não, mas eu estou tentando entender o que ele fez. Aqui está truncado demais. Que isso? Eu entendi que ele na infração 2, ele considerou os rendimentos somente os recebidos, ele não adicionou o restante da base de cálculo já oferecida à tributação. Aí, quando ele analisou somente o recebido do tribunal isoladamente, com o valor retido, não deu saldo. O retido era suficiente. A infração tem um imposto zero cobrado. Mas essa comprovação que ele requer não impactaria uma eventual restituição a que ele teria direito? Mas aí não seria objeto do lançamento, né, doutor Matheus? Porque o lançamento, assim, embora já vi posicionamentos diferentes, mas entendo que o máximo no lançamento nós tornarmos improcedente ele, né, no limite do recurso, né? Ou sim, seja, sim. Não conceder uma restituição. Mas uma coisa não seria essa análise e outra coisa seria a restituição, que ficaria a cargo da unidade de origem? Não, porque o objeto não é a restituição. Inclusive, o objeto aqui que nós estamos não é a restituição, tanto não é porque ele alega que o valor retido não é dele, né? Não seria dele, então seria o valor retido, e tem até no processo prova que parece que houve uma devolução para as próprias, a própria autora, no caso da segunda infração, é uma autora só, ou seja, esse valor que foi considerado pela fiscalização como valor retido para não cobrar o imposto, ele já teria sido devolvido para a autora. Porque o rendimento não seria do advogado. E o tribunal teria reconhecido o equívoco de reter. Não, melhor, parece que o tribunal reconheceu um equívoco, doutor Matheus, que o valor foi excedente, foi um valor alto, então devolveu, mas não devolveu para ele, devolveu para a autora. Entendi, porque no voto do senhor, na verdade, ele está aqui sobre efeitos práticos. Aí a minha dúvida é se não deveria ser, na verdade, a improcedência da segunda acusação. E aí a eventual questão de restituição, aí a gente não abordaria porque não estaria na nossa esfera de competência. A improcedência da segunda infração.
inflação. Dado que, de fato, esses valores não são deles. E não a questão de sobre efeitos práticos seria zero. Doutor Matheus? Oi. Então, acho que no caso aí não, porque não só a base de cálculo não é dele, não é isso que ele alega, uma retenção também não é dele. Uma coisa seria se não tivesse dado imposto lançado, no tributo lançado, e a gente estivesse discutindo, por exemplo, uma redução da base de cálculo e a retenção fosse mantida. E aí, na prática, acabou que o erro aí do fiscal na hora do lançamento foi não considerar o que ele já tinha posto na declaração, ou seja, considerou que ele tinha tributado zero. Então veio zero, veio essa base e veio a retenção. Só que não deu imposto, porque ele ainda está na faixa. Sim. Então, aí, mas só que reconhecer a redução da base, ele ficaria com a retenção vai junto, porque ele alega que tudo vai dele. Então, sim, mas comprovado que esse rendimento não é dele, aí o efeito seria improcedência da infração 2. Não vai dar efeito a restituir, porque a retenção também não foi em cima dele. Só acrescentando, doutor Rodrigo e doutor Matheus, não seria improcedente no todo. Não seria improcedente no todo, porque ele não comprova. Ele comprova que parte do valor já teria sido oferecido e outra parte que ele reconhece, ele diz que teria sido declarado, mas não é possível confirmar. O que ele consegue provar que todo o valor realmente não é dele, porque ele devolveu uma parte. Mas ele não consegue, ele não prova que todo, que integralmente o rendimento não é dele, uma parte ainda é dele. É aquele parte de honorários. A parte de honorários, que ele mesmo, porque tem uma parte que ele diz assim, olha, eu tinha que devolver tanto, mas eu devolvi isso, porque eu fiquei com tanto em relação ao honorário, uma espécie de complemento do que ele já tinha declarado. Aí ele diz, isso eu declarei, mas aí não tem essa prova para me confrontar que ele declarou, não. Eu não vou conseguir. Ele não conseguiu comprovar. Só que aí não importa o que ele já declarou ou não, porque o fiscal lançou zero. Eu não posso, se eu manter ou não manter, o fiscal lançou zero. Mas se tivesse só essa infração no auto de infração? Não poderia, porque é zero. Pois porque me pareceu estranho, né? Esse segundo item, realmente. É o segundo item, mas se for lá nas páginas 53... Não, mas antes de mais nada, ele inverteu, porque o relatório, a infração 1 parece ser a 2 e a 2 parece ser a 1, de acordo com a descrição dos fatos de enquadramento. Deixa eu ir lá no processo. Eu acho que esse relatório não está fechando com o que ele fez. Se eu abrir o processo certo. Então é isso mesmo. A primeira no relatório, a primeira é livro caixa. E no alto, a primeira é missão de rendimento. Ah, sim, do alto. Não, do alto, perfeito. É verdade. O alto não está na mesma ordem do relatório. Mas será que é só esse o erro ou tem mais coisa de erro nesse relatório aqui? Não, mas isso não é um erro, porque o alto está coerente, né? Eu consigo associar a infração do alto com a associação no relatório, só não na mesma ordem. Dessa forma, na presente infração foi lançada a diferença entre o valor informado e o valor que o contribuinte informou em sua declaração, qual seja 148.
tendo como imposto o valor de tanto. Eu não entendi. Ih, a internet do dinheiro tá falhando também. Tá muito ruim? Tem hora que ela se dá uma congelada e você volta. Tá. Não, mas melhorou, doutor Pedro, melhorou bastante. Já estamos lhe entendendo. Doutor Rodrigo, o senhor chegou a olhar essas folhas que eu falei, 53, 58? Do que? É do alto ou da patrulha? Do alto, do alto. Cheguei, tô olhando aqui. Isso, o senhor tem o mesmo entendimento que eu tive sobre isso? Isso mesmo, porque por que não refletiu no todo? Porque as infrações de omissão de livro caixa e de acumuladamente rendimento recebido não depende do que ele já tinha declarado a título de rendimento tributável. Essa aí ele deveria ter inserido lá na hora de fazer a lavratura, seria o que o contribuinte já tinha declarado, porque aí ia passar na faixa. Isso, exatamente. Aí não ia dar, aí não ia faltar o valor, né? Ia faltar. Talvez o que o doutor Matheus tenha suscitado é o seguinte: se ele não tivesse realmente declarado nada, não tivesse outro rendimento a oferecer à tributação, seria um lançamento para ele vinculando a faixa de isenção. Poderia não dar crédito, mas ainda assim reconhecer um efeito de que ele tinha um rendimento. Não, mas ele não seria, ele seria isento de declarar, né? Porque aqui como eu disse, não adianta eu dizer, não, a omissão de rendimentos não é não é de 148, é de 15 mil reais, de 20 mil reais. Eu não vai aumentar, não vai... Não, a omissão não depende. Independe, então não importa quanto ficar essa omissão. E para ele... Não, se a omissão fosse maior, aí eu acho que teria pulado a faixa. Não, se a omissão fosse maior, mas aqui pra gente a gente não pode aumentar, né? Bem, mais alguma pergunta ou podemos votar? Eu preciso... Ficou na dúvida ainda, doutor Matheus? Não, então essa omissão de 148 não impactou o imposto devido no mesmo ano, de 2012. Eu entendi que é zero aqui. Nesse auto de infração, se for lá na página 58, a última, nós vamos ter o resumo do auto-infração, né? Observe que para o ano de 2012, período de apuração 2012, o único imposto que está sendo cobrado é R$ 32,93. Ele se refere aos rendimentos acumulados, que não é essa infração de 142, é aquela outra. É uma falha aí na hora que ele vai processar o total. A falha é que ele deveria ter adicionado o que o contribuinte já tinha declarado, né? E para fins de restituição também, se porventura ele tivesse direito, esse 148 também não teria impacto. A restituição, porque esse valor, o valor retido de imposto de renda retido na fonte, ele não declarou nem os rendimentos, nem o que foi retido, que para ele isso não seria dele, né? Então não teria essa influência. Verdade. Ok, Matheus? Ok. Então vota, por favor. De acordo. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Acompanhe. Rodrigo. Conseguiu me ouvir bem aí? Eu acompanhei. Sim. Por unanimidade, negar provimento. Vamos interromper aqui para liberar a Regina. Interrompendo a gravação.